Como é que começa essa operação? Vamos começar do princípio, né? Vamos... Platão já diria, né? Que o começo é a parte mais difícil do trabalho. Então, pra gente explicar como que começa, né? E aqui, já adiantando um spoilerzinho, quando eu olho, analisando tecnicamente um processo como esse, que é o que eu faço normalmente no meu dia a dia, e esse eu tenho mais liberdade para falar, porque eu não sou um dos advogados do caso, então eu tenho completa liberdade para falar. Analisando quanto um advogado, um doutor em direito, do jeito que eu gosto, né? Parar e analisar. Um jurista. Jurista. É que eu não gosto de usar esse termo jurista, que eu acho que a pessoa precisa ter muito mais do que eu para ser um jurista, não, né? Mas eu vejo jurista. algumas pessoas até que já sentaram nessa cadeira, que mal se formaram na faculdade e falam, eu sou jurista. Não, desculpa. Falta muito, né? Falta você ser muito professor para isso. Mas pra gente colocar, mira lá, sem brincadeira, analisando o processo. Isso aqui são algumas anotações do processo. Se a gente analisar, fiz umas anotações, como eu falei, a gente vai fazendo anotações. A primeira anotação que eu fiz já foi na página 46, que se fala justamente sobre a legalidade das provas. Foi a primeira. Já na página 46, falando, olha, as provas aqui, ao que parece, eu coloco assim, ó. Observação, página 46 do inquérito policial. A solicitação direta da Polícia Civil para o COAF do relatório de inteligência financeira das pessoas físicas e jurídicas. Primeira dúvida sobre a legalidade. Já havia inquérito policial? Então, a primeira dúvida que se coloca é sobre a legalidade das provas que foram obtidas. O que aconteceu? Logo de plano, eles foram numa banca, que eles dizem que é a banca Caminhos da Sorte, que seria, como a Carla falou, do pai, dono do esporte da sorte. O Darwin Pai. E foram lá, e quando eles entraram, a polícia entrou lá e fez uma VPI. O que é a VPI da polícia? Verificação preliminar de informação. Ou seja, não tem um inquérito policial instaurado. Eles foram lá e nesse local eles constataram que eram feitos diversos tipos de apostas segundo a polícia. Então o que eu tinha ali? Segundo a polícia, jogo do bicho, apostas esportivas em ambiente físico, segundo a polícia seria proibido, só poderia fazer no virtual. Já é o primeiro erro, porque ali autorizou. Então a gente tem uma autorização desde o ano passado. Então já estava equivocado. E com isso, eles ainda prenderam um caderno lá, onde neste caderno tinha algumas informações sobre o bicho e um F que eles entenderam que era de futebol, com algumas anotações. Com isso em mãos, eles ainda fizeram e conseguiram apreender R$180 mil. E entenderam que nesse caderno escrito à mão, isso aqui teria uma... Tem essa imagem aí? Daria pra passar pra ele. Passou pra ele? é do inquérito aqui. Peraí, deixa eu ver se eu faço um print. Teria ali a contabilidade da Esportes da Sorte. A primeira coisa que você olha e fala, uma empresa desse tamanho, patrocinando Deus e todo mundo, não faria contabilidade num caderninho à mão. Isso já não... Mas isso serviu de base ali para ele começar uma investigação e pedir a quebra do sigilo bancário de diversas pessoas. E já tinha pedido a quebra do sigilo fiscal num outro procedimento que foi aquele originário. Então é ali que começa. Quando chega esse relatório de inteligência financeira, o que é o relatório de inteligência financeira? Diversas operações podem ser consideradas como indicativos, possíveis indicativos de operações atípicas e que possivelmente seja alguma lavagem de dinheiro. Provavelmente, Vila, lá, o teu nome em algum momento está apontado lá no COAF com alguma operação que você fez. Você mandou, por exemplo, sei lá, R$500 mil para uma pessoa jurídica que você não faz isso normalmente, essa informação vai ficar apontada no COAF, mas eles não têm como saber se essa informação é indicativo de um crime ou não. Você pode ter comprado um carro, você pode ter comprado uma casa, você pode ter comprado um estúdio, você pode fazer N coisas. O que o COAF faz? O COAF, ele recebe todas essas informações. Então ele é um grande concentrador de informações de diversas pessoas que são obrigadas a prestar essas informações. Como bancos, corretoras, consórcios, registros públicos e assim por diante. São diversas as pessoas que têm que prestar a informação ao COAF. E o COAF vai pegando aquelas informações. Há um tempo atrás, a gente discutiu no Superior Tribunal de Justiça e depois no Supremo Tribunal Federal se o COAF poderia, ao receber essas informações, que é o tema 990 do STF, encaminhar quando ele tivesse suspeita
para os órgãos de segurança pública. Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Federal, aqueles relatórios de inteligência. E o STF entendeu o quê? Não só pode, como o COAF tem um dever, porque ele são servidores públicos, sim, e o servidor público, quando ele está diante de um indício de um crime, ele tem que comunicar. Passamos então aí, Vilela, para uma segunda discussão. A segunda discussão foi: quais são os relatórios que existem do COAF? Tem um relatório espontâneo, tem um relatório que é um relatório por encomenda, em que então que o Ministério Público, Polícia Civil, o Judiciário pede ao COAF para que seja verificado se existem informações, apontamentos daquelas pessoas. Perfeito? Bom, inicia-se uma outra discussão no Superior Tribunal de Justiça e depois no STF, se esses relatórios por encomenda seriam relatórios permitidos ou não, seriam autorizados ou não. Isso foi o que eles aprenderam lá na Caminhos da Sorte, naquela banca, 180 mil reais. Na banca do Jogo do Bicho. Bom, bem cara de Jogo do Bicho. Ele pede um relatório de todas essas pessoas diretamente para o COAF, sem, ao que parece, ter instaurado ainda um inquérito policial. A Polícia de Pernambuco. A Polícia de Pernambuco. Só que o STJ tinha entendido lá atrás que esses relatórios por encomenda, eles caracterizariam Fishing Expedition. Por quê? Você não está pedindo... Pescaria. Uma pescaria probatória. Eu tô indo atrás do Vilela. Eu quero saber o que tem no nome do Vilela. E não uma coisa que foi o COAF que encaminhou e a gente vai apurar de uma coisa isonômica. Não, é alguém que já está querendo investigar o Vilela e puxa aquela informação. O STJ entendeu? Não pode. Depois de uma decisão, depois de uma decisão do ministro Cristiano Zanin, ele reforma a decisão do STJ e fala: não. O tema já foi decidido que pode. No tema 1990. Só que era o caminho inverso. Nós estamos tratando do outro caminho. Não do caminho COAF para a segurança pública, mas da polícia para a segurança. É como não foi o COAF que identificou que está esquisito e mandou. É a polícia que suspeitou do cara e foi buscar algo esquisito. Aí o que restou entendido? Qual que é a última posição? E eu estudo bem isso aí, porque tem alguns processos em que eu discuto esses relatórios, e por isso que eu fiz essa anotação de plano. O que restou decidido nas últimas decisões da sexta turma do STJ? Entendi o que o STF está falando, que se tiver investigação, poderia pedir. Mas se não tiver inquérito policial instaurado, não pode pedir. E não tinha o inquérito. E aí a discussão que a gente tem, depois os advogados colocaram agora, e por isso que eu falo com um pouquinho mais de firmeza, porque eu só tinha feito uma anotação, não tinha ido até o fim, e tem alguns outros procedimentos ligados a este inquérito policial que nós não temos acesso, porque a juíza ainda não liberou. Então, eu fico com mais certeza de falar que há uma grande discussão sobre a validade dessas provas. Porque com essas provas, o que ele fez com esses relatórios? Ele pediu relatório de um monte de gente. E todo mundo que apareceu naquele relatório foram pedidos outros relatórios. E aí que aparece o nome das pessoas, como Deolane, aparece o nome do Nivaldo Lima, que é o Gustavo Lima, aparece o nome de outras pessoas. Estou falando só essas, porque essas são as duas conhecidas, para não colocar o nome de todas as pessoas, porque eu acho que isso já fizeram muito estardalhaço com relação a algo que, para mim, dificilmente virará um inquérito político, vai virar uma denúncia, uma acusação criminal. Mas aí ele pega tudo aquilo e vê para quem foi remetido o dinheiro. E fala: olha, essas pessoas estão com incompatibilidade patrimonial e por isso eu tenho indicativo de lavagem. Então, recebeu mais do que declarou e assim por diante. Aí você começa a analisar uma questão de contas. Por exemplo, o da Deolane tem uma discussão com relação a ela de uma Lamborghini que teria sido comprada primeiro em nome de uma das empresas de 4 milhões de reais. Isso. E que depois essa Lamborghini foi passada para a empresa dela, que custaria 4 milhões de reais. Só que o que as pessoas têm que entender é o seguinte: quando eu falo de lavagem de dinheiro, não basta eu ter uma incompatibilidade patrimonial, porque eu não tenho no Brasil o crime de enriquecimento ilícito. Isso. No Brasil eu tenho o crime de lavagem de dinheiro. E o que é o crime de lavagem de dinheiro? É um crime que surge pra gente em 98, já na segunda geração da lavagem de dinheiro no mundo, vira lá. Reduzindo toda uma aula que eu dou em 3 horas em 20 segundos. No mundo a gente precisava coibir tráfico de drogas. Não tinha como coibir o tráfico em si. Então você foi atrás do dinheiro do tráfico de drogas. E aí, por mandados de criminalização internacionais, feitos de diversos organismos, obrigou os países que querem comercializar entre si a ter legislação
que pegue ali o tráfico de drogas e que pegue a lavagem de dinheiro. Portanto, na primeira geração, a lavagem de dinheiro é ligada só a drogas. Numa segunda geração de leis, que foi quando o Brasil entrou em 98, já tinham outros crimes, como terrorismo, financiamento de terrorismo. Então você começa a incluir outros crimes, crimes contra a administração pública e outros tipos penais. Sonegação de bens, por exemplo, sonegação fiscal. Nessa segunda geração não tinha. Então a gente não tinha crimes tributários. Eram apenas aquelas condutas que estavam previstas na lei de 98. Em 2012, nós mudamos essa lei. E essa lei passa a admitir, como objeto de lavagem, tudo que vier de uma infração penal antecedente. Infração penal, nós temos dois tipos. Ou é crime, ou é contravenção penal. As mais sérias são consideradas crimes. Então, são aqueles crimes que estão na nossa legislação que levaria a pessoa a cumprir pena no sistema penitenciário ou a cumprir outras medidas alternativas ou pagamento de multa. Contravenção penal não é crime, mas ela continua sendo uma infração penal. E nós temos uma lei chamada Lei das Contravenções Penais, que no seu artigo 50 tipifica os jogos de azar, que sempre a gente entendeu como aqueles jogos de azar, basicamente o jogo do bicho. Basicamente era o jogo do bicho, que é o que a gente sempre teve. O que o delegado sustenta no inquérito policial? Que há uma mesclagem de dinheiro do jogo do bicho, da Caminhos da Sorte, com a Esporte da Sorte, e que as é de pai e filho. Porque pega o nome dos pais, do filho, começa a fazer tudo isso, e que as condutas do jogo em aposta esportiva e o jogo do Tigrinho, e tem outros jogos que são similares a esse, eu não conheço muito bem porque eu não entro nessas plataformas, e outros jogos similares a esse se caracterizariam como infração penal antecedente por serem jogos de azar. Aí vem a defesa consistente, muito consistente, da Esportes da Sorte e do Sr. Darwin e dessas pessoas falando, peraí. Nós estamos falando de uma legislação até 2017, eu tô falando de 2018 para frente. Porque as coisas mudam. Porque eu tenho 3 gerações, isso é a defesa deles, tá? Eu tenho 3 momentos distintos. E eu não posso misturar uma coisa com a outra. Eu não posso dizer que é tudo a mesma coisa, não é? Até 2018, por que as pessoas iam para Curaçao e montavam as empresas em Curaçao? Paraíso fiscal. Que é um paraíso fiscal. E não só um paraíso fiscal, mas era um paraíso fiscal cuja ele pertence à Holanda, né? Então, e ele é um país ali que ele tem uma regulamentação muito mais fácil das empresas cumprirem para abrirem essas bets ou essas casas de jogos, como a Blaze, por exemplo. A Blaze está lá em Curaçao. Ela é uma sociedade que está lá, acho que chama Prolific, alguma coisa assim, ela está lá em Curaçao. E todos, até 2018, como era um país que tinha regulamentação, todo mundo ia para Curaçao ou algum outro país, na Indonésia, abrir essas casas, porque lá fora era regulamentado e no Brasil não era regulamentado, não tinha esta regulamentação. Então foi comum as pessoas abrirem lá, né? A própria Esportes da Sorte, ela tem a empresa dela aberta lá. E ele tem uma outra empresa, que é a empresa dele, que é de gerenciamento de marketing, que tem prestação de serviços para essa outra empresa. E que o delegado entende que a Esportes da Sorte, ela não está lá em Curaçao. Ela está nessa sede em Recife dessa empresa de marketing. Que a defesa fala não. Só que a defesa vai um pouco mais além. E fala, olha, você está confundindo o que é jogo de azar do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais com aquilo que eu faço. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a Caminhos da Sorte ou com o jogo de bicho. Mas eu faço sim, e ele assume na defesa. Eu tenho aposta esportiva, que desde 2018 está regulamentada, está previsto na nossa legislação. E a partir do momento que você prevê na legislação a aposta esportiva, você sai da possibilidade de enquadrar como um jogo de azar da Lei de Contravenções Penais, do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. Porque eu não posso dizer que é crime, uma coisa que o direito autoriza. Se o direito autoriza de um lado, ele não pode criminalizar de outro. Porque para as pessoas entenderem, só é crime algo que já está em outro ramo do direito.
Nunca vou criminalizar primeiro para depois ir para o direito civil, o direito tributário, o direito constitucional. Nunca. Tem que ser de algum ramo do direito para eu poder criminalizar a conduta. Por quê? Porque eu estou falando de direito à liberdade, que é o principal bem das pessoas depois do direito à vida. E se eu não tenho esse direito, eu não consigo exercer nada. Então, o único ramo do direito que consegue te jogar efetivamente atrás das grades por um bom tempo é o direito penal. Salvo a exceção lá do direito civil com relação ao pagamento de pensão, que são 30 dias. Mas é o direito penal. Então, por isso, por ser um ramo do direito mais duro com as pessoas, ele também tem essa particularidade dele ser subsidiário. Só vai ter direito penal se não tiver no outro ramo do direito. Então, o que eles colocam? Aqui, peraí. A tua argumentação valia até 2017. Se a lei de 2018 me coloca a possibilidade, a existência de apostas esportivas, eu não posso dizer que isso é jogo de azar e que isso é contravenção penal. Para as apostas esportivas, isso ficou muito simples. Muito simples de a gente colocar. A lei, até colocar ali o número da lei para as pessoas quiserem consultar, 13.756, que foi de 12 de dezembro de 2018. Para as apostas esportivas foi muito simples, foi muito claro. A grande questão ficava sempre sendo a discussão com relação ao famoso jogo do Tigrinho. A Bet. Essa joga desses jogos virtuais online, onde eu não dependo de um evento que eu estou vendo para ter o ganho. Só que aí o problema é a opção do nosso legislador. E a opção do nosso legislador foi prever, na lei de 2023, a coexistência de diversas modalidades de jogos diferentes. Então são diversos jogos que estão previstos nessa lei de 2023, que é a lei 14.790. 14.790, que foi lá do dia 29 de dezembro de 2023. Apagar das luzes. Como acontece muitas vezes. Muitas vezes a legislação acontece isso. E nesta lei, de 29 de dezembro de 2023, foi previsto tanto as apostas esportivas, e por isso que vocês estão vendo as listas, e por isso que você estava preocupado se a Esportes da Sorte estaria ou não numa lista federal do Ministério da Fazenda, por conta da regulamentação do Ministério da Fazenda. Só que lá foi previsto também o jogo virtual online. E a partir do momento em que ele prevê e autoriza, como é que eu posso falar que aquele jogo virtual online vai se caracterizar como uma contravenção de jogos do azar? Se o nosso legislador foi. E aí você tem uma característica própria das leis penais. Elas vão sempre retroagir em favor do réu. Se aquilo era crime e deixou de ser crime, ele deixou de ser crime para todo sempre. Então isso que é a nossa grande questão, que a gente vai ter discussão ali, que é uma discussão com relação à infração penal antecedente. Podemos ter uma discussão se ele conseguir fazer. É uma discussão, mas ele na época era crime, na época não tinha regulamentação e tal recurso foi movimentado através deste expediente que virou tal bem. E aí para lavagem, o que você tem na lavagem? São 3 operações que as pessoas podem gravar de uma forma simples usando o ODI. Ocultação, dissimulação e integração. Na ocultação, você oculta a origem ali daquela infração penal antecedente. Você realiza algumas operações onde você vai dissimular a origem e depois você torna aquele dinheiro integralizado de uma forma que você se afastou daquela origem. Não é pura e simplesmente a utilização do produto do crime, mas você realiza determinadas operações para isso. Quando o delegado viu um monte de dinheiro passando por uma empresa chamada Paybroker. Pela Paybrokers, isso. Paybrokers. Por esta empresa que movimentou, quantos foi? A Carla sabe melhor até os valores. Acho que foi 2 bilhões, né? Ela movimentou numa primeira rodada 2 bilhões e depois 3 bilhões. Mas é uma empresa que é uma facilitadora de pagamentos. Aí, de novo, isso volta para uma alta especialização. Por quê, Vilela? O que a gente tem? O direito penal econômico, ele é altamente especializado. Você não está falando de uma facilitadora, de uma empresinha que foi aberta para receber dinheiro, pulverizou aquele dinheiro e fechou. Não, você está falando de uma das maiores empresas do país de facilitação de pagamentos, que é uma modalidade
que está regulamentada pelo Banco Central do Brasil. Então, o que você precisa verificar dessa empresa? Se ela cumpre os requisitos que estão lá se ela tem no licença. Banco Central do Brasil, porque se ela está sob a tutela do Banco Central do Brasil, ela está sendo fiscalizada pelo COAF. E ela tem também que informar o COAF, adotar as medidas necessárias. Então, o que eu coloco desta operação? Eu não vi na parte que eu tenho do inquérito policial, em tudo isso, nessas 5.000 páginas, nenhuma discussão da autoridade policial sobre essa legalidade, tanto pela lei, quanto dessa facilitadora de pagamento. Eu vi ele trazendo as pessoas, a Deolane, por exemplo, para uma discussão de que ela teve uma conta fechada em um determinado banco, porque o banco entendeu por fechar a conta porque havia indicativos de possível lavagem de dinheiro. Mas os bancos têm essa autonomia de ir lá e cortar a conta da pessoa se a pessoa não apresentou aquele documento que o banco entendia que tinha que ser apresentado. Não quer dizer que a pessoa praticou lavagem. Tem a discussão da Deolane com relação ao quê? A trazer para o seu patrimônio um determinado veículo que passou na mão da Esportes da Sorte. Foi isso que trouxe ela para o caso. Foi uma Lamborghini que custava mais de 4 milhões de reais. Sim. Ela pegou do Darwin Filho, né? Isso. E por fim, ali da Deolane tem uma questão das rifas. Só que isso, veja, são questões que são trazidas como consequência sempre da primeira diligência realizada lá atrás, que foi aquela quebra de sigilo, que foi a discussão do relatório de inteligência financeira. Vai ter uma discussão nesse processo sobre a legalidade deste relatório de inteligência financeira, porque você vai precisar verificar se já havia uma investigação sendo instaurada. Se tiver, aí você tem um princípio chamado serendipidade. O que esse princípio fala? Tudo aquilo que decorre, aquelas provas de outros crimes que foram cumpridas dentro da legalidade, eles me permitem instaurar outras investigações para apurar outros crimes. Mas, por outro lado, Vilela, se for entendido que aquela prova inicial ela era ilícita, tudo cai junto com a outra. O que eu coloco numa situação como essa, enquanto advogado, enquanto alguém que quer ver uma sociedade que saiba separar o joio do trigo? Por que fazer esse espetáculo se informações básicas não foram discutidas no processo até a presente data? Como a legalidade do fato, a materialidade da lavagem de dinheiro e do jogo de azar, colocando o nome dessas pessoas e mais, colocando as pessoas atrás das grades por crimes que não são violentos, não são de tamanha gravidade como colocado com grave ameaça, são crimes em que as pessoas podem pura e simplesmente serem chamadas para explicar e as provas vão estar sempre lá, porque são provas que deixam rastro. O dinheiro de transferência bancária é o dinheiro mais simples para você fazer a prova de um processo, porque ele deixa inúmeros rastros. E aí você chama, as pessoas explicam, ou consegue explicar ou não consegue. Mas a partir do momento que você torna a investigação um espetáculo, você está mais despreocupado com a mídia do que com a investigação. E isso, para mim, ficou muito claro quando mal a Deolane saiu da prisão e deu uma entrevista ali, ou deu um desabafo. Ela fala que é um desabafo, o delegado fala que é uma entrevista. E ele na sequência, ele já faz todo um relatório e avisa a juíza para prender ela de novo, porque ela estaria ali dizendo que ela estaria sendo injustiçada, e isso seria uma acusação contra os órgãos públicos. Para quê? Não vejo isso como a necessidade de um caso como esse, onde você espetaculariza, você traz as pessoas e eu preciso prender, se nem a própria acusação tem a certeza dos fatos. E aí o que me deixa mais marcado nesse processo, ou nesse procedimento, porque é um inquérito ainda, é a posição do Ministério Público, onde eles escrevem, e a gente não tinha isso naquele dia em que a gente falou isso na investigação criminal, Carla. Quando a gente vai ver aquela manifestação tão criticada pela juíza do Ministério Público, falando que era uma argumentação, basicamente ela dizia que a argumentação do Ministério Público era pobre. Foi assinada, se não me engano, por 6 promotores do GAECO. Promotores do GAECO são promotores especializados em crime organizado. 6 assinaram uma manifestação que depois a juíza vem e fala que é pobre e que não durou horas essa investigação, essa decisão dela. E não durou por quê? Porque nem dos requisitos legais ela abordou na decisão dela.
Então, Vilela, eu entendo que é um caso bem interessante. A gente pode ter toda uma discussão sobre o patrimônio das pessoas, toda uma discussão se aquilo era compatível, se não era compatível. Mas a discussão primeira que precisa ter é: nós temos ou não temos uma infração penal antecedente? E precede essa discussão a legalidade das provas da primeira prova.